Olá pessoal, tudo bem? Olha só, essa videoaula vai ser para eu explicar para vocês a atividade do dia 2/9, tá bom? A gente está lidando já com funções, a gente já viu lei de formação, né? Como que se cria uma função, é uma lei de formação, o x, o y depende do x, né? Então é f de x, em função de x. Então nessa aula a gente vai ver na verdade, a gente já vai trabalhar primeiro as coordenadas no plano cartesiano, né? É o plano cartesiano. É um eixo na vertical, que é o eixo Y, chama eixo das ordenadas, e um eixo na horizontal, que é o eixo X, tá? Esses dois eixos se cruzando, eles formam um ângulo de 90 graus, ou seja, eles são perpendiculares. Então, nessa videoaula, a gente vai treinar as coordenadas, os pontos, né? Eu vou explicar aqui durante o vídeo que eu peguei alguns números aqui de referência, né? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, enfim, mas no plano cartesiano, gente, a gente tem infinitos pontos, porque o eixo X é uma reta, né? O eixo são os números reais aqui, são infinitos números, certo? E também o eixo Y é um eixo do conjunto dos reais, certo? Só que está na vertical, tá bom? Então vamos começar aqui com coordenadas. Olha só, então é bem simples, pegue o jeito e vamos para a aula, tá bom? Vamos lá. Ó, vamos supor que eu quero uma coordenada aqui, eu vou pôr aqui no canto, eu quero a coordenada A, vou só diminuir aqui, ó. Eu quero a coordenada A, e essa coordenada A, gente, olha um detalhe aqui, a coordenada você coloca o ponto, é sempre representado por letra maiúscula e entre parênteses, não põe igual não, é desse jeito que está aqui, o A, por exemplo, eu quero menos 3, separar por vírgula, menos 3 e o 7, por exemplo, certo? Eu quero achar onde que está esse ponto no plano cartesiano. Gente, essa primeira coordenada aqui é do X, né? É o eixo das abscissas. Então você tem que olhar, eu vou fazer só nesse aqui, depois eu não vou fazer mais, tá, gente? Mas olha só, esse primeiro número aqui, ele é do eixo X. Você vai procurar o menos 3 no eixo X. Depois, vocês desculpa o cachorro aí, tá, gente? Depois vocês vão procurar no eixo Y. Olha lá. Então tá. Se eu vou aqui no eixo X, vou procurar o menos 3, você vem aqui a origem, gente, olha um detalhe, a origem é aqui na onde se cruza. E na onde está cruzando aqui, gente, é bem na perpendicular aqui, ó, bem, aqui é 0, tá? Vou pôr pequenininho, vocês vão ver aí no vídeo. Ó, aqui onde cruza é 0, toma cuidado para não errar isso aqui, tá bom? Então tá, se eu quero o ponto A foi dado pela coordenada menos 3, eu vou procurar onde está o menos 3 no eixo X, que é o eixo na horizontal. Então, o menos 3 está aqui, ele vai se encontrar com o 7 no Y. Gente, o 7 o 7 positivo, o Y está lá em cima. Ó. Então, aqui é o menos 3 no X, eu faço pontilhadinho, gente, pontilhadinho, tá? Não é uma reta não, ó, pontilhadinho até chegar lá no... Olha lá. E onde está o 7, eu coloco os pontilhadinhos assim, gente, desse jeito aqui, ó, na horizontal, para poder encontrar. Olha lá, então encontrou aqui, ó, aqui é a coordenada, certo? Que eu vou pôr até em vermelho ali, eu vou passar por cima, vou pôr em vermelho. Então, onde que encontrou as coordenadas menos 3 e 7? Encontrou aqui, gente. Então, esse aqui é o ponto A, ó, vou pôr em vermelho, ponto A, tá? Inclusive, na atividade está desse jeito. Você vai colocar só a coordenada, só a letra maiúscula, tá, gente? Por exemplo, um outro ponto aqui, ó. Vou pegar aqui um ponto B. Vamos supor que eu quero achar o ponto B, né? As coordenadas do ponto B é 0 e menos 8. Lá, 0 menos 8. Se coincidir lá com o exercício, também não tem problema, não. Nunca é demais aprender. Então, olha lá. A coordenada B vai ser 0 e menos 8. Então, lá, gente, eu vou lá. O 0 no x, olha só um detalhe muito importante, gente. Quando a coordenada aqui x é 0,
Presta atenção, quando a coordenada x é 0, o ponto vai ficar em cima do eixo y. Por quê? Porque não tem nada no eixo x, ó. Né? A coordenada é 0, é bem aqui, ó. Né? Ela vai ficar no eixo y. Então, vai ficar aqui, você vê onde é o menos 8, lá no y, lá embaixo, gente, ó. Menos 8, tá aqui, ó, bem em cima do eixo. Não coloca de lado, não. É em cima mesmo, tá, gente? Em cima do eixo. Então, preste bem atenção, porque isso aí muito aluno erra nessa parte de coordenadas, tá? Então, quando a coordenada é 0 no x, o ponto fica sobre o eixo y, né? Se você fosse fazer os tracinhos aqui, ó, o tracinho ia encontrar do mesmo jeito, ó, ia cruzar onde? Ia cruzar aqui, ó, né? Se você quisesse fazer, ó, só que aí a gente já ganha tempo, ó. Ó, o 0 vem aqui, ó, 0 no x está aqui, onde que ele vai se encontrar com y? Encontrou ali, ó. Olha lá, onde que cruzou? Cruzou aqui. Certo? Cruzou ali, bem no vermelho. Eu vou pôr um pouquinho maior o vermelho aqui, gente, para poder destacar, tá? Então, aqui, ó, essa coordenada aqui é a coordenada B, que é 0 no x e menos 8 no y. Ó, coordenada B. Tranquilo? Vou fazer mais umas 3 coordenadas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Próxima coordenada, né? C. Eu estou fazendo ABC, mas poderia ser qualquer letra maiúscula, tá, gente? Não se esqueça, letra maiúscula. Então, tá, agora eu vou pôr o ponto 10 em x e 2 em y. Olha lá, 10 e 2. Lembrando sempre, né, que a primeira aqui é x, a primeira coordenada é no x e a segunda é no y. Por isso, gente, que tem que treinar. Isso aqui é muito fácil, mas tem que treinar, senão fica, não é que fica difícil. A pessoa erra simplesmente. Então lá, primeira lá, localiza no eixo x, o eixo das abscissas. Olha lá, o 10 está aqui. O 2 está lá. Você não vai fazer uma reta aqui, ó, né? Você tem que... O 10 está aqui, ó, você faz pontinho para cima, porque a coordenada y ela vai vir na horizontal. Então, ó, o 10 está aqui, ó, pontinho para cima, pontinho, gente, não se esqueça. Ah, até aqui. Aqui vai encontrar o 2, ó, pontinho também, ó, pontinho tracejado. Por quê? Eu estou indicando que a coordenada é lá. Porque se você colocar uma reta, você está pegando os pontos. Aliás, se você colocar uma reta, vai ter sendo indicado uma reta e não ponto, né? A gente está indicando aqui ponto, gente. Então, por isso tem que ser pontilhado. Ó. Olha lá, então esse encontro aqui, gente, onde encontrou aqui, é o ponto C. Olha lá, tranquilo? Mais uma, vamos lá. Um ponto D. Vamos supor que o ponto D tem as coordenadas... Deixa eu ver... menos 6 e menos 5. Menos 6 e menos 5. Olha lá. Primeiro, eixo X. Professor, mas se eu quiser isso no eixo Y, pode ir? Gente, poder até pode, mas a gente tenta explicar para vocês o caminho mais fácil, que vocês não vão ter problema, tá bom? Mas, então vamos lá. O eixo... O menos 6 no eixo X aqui, ó. Menos 6, gente, está no lado esquerdo aqui do zero, ó. Lembra os números inteiros? Aí, ó, tá vendo? Os números inteiros aqui. É lógico, gente, que eu já falei para vocês aqui, pode qualquer número. Depois eu vou dar um exemplo para vocês verem. Então, ó, D, menos 6, tá aqui, vai se encontrar com menos 5, ó, lá embaixo, hein? As coordenadas do Y negativo são lá embaixo. Então, ó, menos 6 vai se encontrar... Opa, eu pus azul, peraí. Sou chato nessas coisinhas para caprichar para vocês, para ficar bonito. Então aqui, ó, o menos 6 no x, ele vai se encontrar com menos 5 no y. Ó, gente, é muito facinho, muito tranquilo e é gostoso de fazer, ó. Olha lá, menos 5 está aqui, ó. Olha lá, se encontrou. Eu vou pôr ele em vermelho para poder destacar, né?
Ah, a gente se encontrou aqui, ó. Então, esse aqui é o ponto D. Certo? Eu estou pondo um pouquinho vermelho, mas na verdade é um pontinho só. Ponto D. Agora, gente, eu vou pegar para vocês uma coordenada que, para vocês não pensarem que sempre vai ser, professor, sempre vai ser número inteiro, ou mais 10, menos 2. Não, não vai ser não. Agora eu vou pegar um exemplo para vocês verem que pode ser qualquer número. Ó, por exemplo, ponto E. Vou pegar dois números. Ó, ponto E. Vou pegar ponto E, deixa eu ver. 8,3. Ó, 8,3. É lógico que não vai ficar exatamente, porque, né? 8,5. Melhor, 8,3 fica um pouquinho mais chato. Ó. Aí, gente, quando eu tenho um número decimal, ao invés de colocar a vírgula, eu tenho que colocar o quê? O ponto em vírgula para separar as coordenadas. Por quê? Porque eu estou usando a vírgula para o número decimal. Tá bom, gente? Então, tudo já foi pensado. Lógico que tem coisas que vão evoluir na matemática, mas, ó, por exemplo, a coordenada. Se tem um número decimal, 8,5, você não pode colocar vírgula aqui para separar as coordenadas. Você tem que colocar o ponto e vírgula. Então, ó, no x vai ser 8,5 e no y vai ser... Olha o detalhe que eu vou fazer aqui, gente. Ó, vou até forçar a amizade, hein? Vai ser menos raiz quadrada de 3. Professor, número irracional? Pode, gente. A reta é o conjunto dos números reais. Então, os números irracionais estão... conjunto dos números racionais, o conjunto está contido no conjunto dos reais, certo? Então, vamos lá. Coordenada E aqui, ó, 8,5 no x e menos raiz de 3 no y. Gente, repara um detalhe que esse menos aqui, ele está lá fora, hein? Ele não está dentro da raiz. Porque se ele tivesse raiz quadrada de número negativo, aí não teria aqui no conjunto dos reais. Lembra disso. É um conteúdo que vocês vão aprender no ensino médio, que são números complexos. Tá bom? Então vamos lá. Olha lá, x, 8,5. Gente, o 8,5 a gente viu lá naquele varal que a gente fez, estava tendo aulas presenciais ainda. Então vem aqui um pouquinho comigo, ó. Aquela aula que a gente fez presencial, que vocês fizeram um trabalho do cordão lá, o varal dos números reais, aquilo é importantíssimo nessa parte. Então, vocês vão ver que tem infinitos números aqui no plano cartesiano. É lógico que a gente vai ver alguns, porque é infinito, são infinitos os números. Então, esse 8,5, ele está aonde, gente? Ele está na reta, ele está entre o 8 e o 9, bem no meio certinho, certo? Então, 8,5, ele está entre o 8 e o 9, ó, é aqui, gente, ó. Tentar fazer o mais certinho possível. Ele vai se encontrar com menos raiz quadrada de 3. Aí você vai na calculadora, porque a gente não chegou tão a fundo isso aqui, ó. Raiz quadrada de 3. Vamos ver quanto que é aproximadamente, né? Vamos usar a primeira casa decimal só. Raiz quadrada de 3, se quiser vai na calculadora lá. É um número irracional, então vai ser 1,73, 20, 50, 800, cacetado. Então, gente... Passou da segunda casa decimal, a gente já não vai representar no plano, porque é muito detalhezinho, muito pequenininho. Tá? Então, o que fica visível aos olhos é a primeira casa decimal para ser, né, mais exato. Então, a gente vai considerar uma aproximação grotesca aqui, mas a gente vai considerar raiz quadrada de 3 como 1,7, tá, gente? Eu vou até colocar aqui que é aproximadamente, tá? 1,7. Então... Considere aqui, ó, raiz quadrada, vou pôr aqui, ó, raiz quadrada. Vou pôr no outro canto aqui. Aqui. Então, gente, ó, isso aqui a gente vai considerar aproximadamente, ó. Eu vou pôr esse símbolo aqui, que é o símbolo de aproximadamente, ó, aproximadamente, quanto? 1,7, tá bom? No caso aqui vai ser menos 1,7, né? Porque tá pegando o sinal aqui também, ó. Pegando tudo isso aqui, ó, o sinal, tá? Então, menos raiz quadrada de 3 vai ser menos 1,7. Menos raiz quadrada de 3 vai dar menos 1,7, mais ou menos aqui, ó, assim. Quase menos 2, mas não é. Então, gente, é mais ou menos aqui, ó. Vou pôr vermelho aqui. Ó, seria mais ou menos isso aqui. Tá bom? Então, ó, raiz quadrada
E esse aqui é o ponto E. Esse quadradinho. Ponto E. Certo? Então, gente, essa parte eu vou finalizar com relação a... Eu dou o ponto para vocês, vocês têm que achar no eixo. Tá bom? Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar alguns pontos aqui, continuando aqui a ordem, né? E, F, G, H. Enfim, eu vou pôr uns pontos diferentes para você notar que é outro já tipo de exercício. Agora, tem um outro exercício aí que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar os pontos no plano cartesiano e vocês que irão dar as coordenadas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui esse ponto F, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ele está bem na interseção aqui dos pontilhadinhos, ó. Ponto F, depois a gente vai descobrir onde que é. Aqui embaixo, ó, vou pôr um ponto G, ó. Ponto G. Então faz de conta que eu dei esses pontos para vocês, vocês vão ter que descobrir a coordenada. Tem até um exercício desse lá. G. Ponto aqui, ó, H, ó, vou pôr bem aqui embaixo aqui do coisa, ó, H. E esse tá bem fácil, né, gente? Ponto I, deixa eu ver aqui. Ponto I. Ó, ponto I. E um ponto J. Aqui um ponto J, vou por aqui, ó. J. Lembra que ponto indica por letra maiúscula. J. E o último aqui, ó. J deu 10, né? Deu 10, tá bom. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver aqui. E F, G. Tá bom. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom. Então, gente, ó. No outro exercício lá, eu vou dar as coordenadas, já vai estar no plano e vocês vão ter que adivinhar. Tá? Eu vou colocar aqui embaixo então. Vamos seguir aqui a ordem, né? Depois do E vem o F. Vamos ver quais coordenadas tem esse ponto F, né? O ponto F. Então é a segunda parte do exercício aí. Ponto F. Lembra que ela coloca entre parênteses e vamos para o eixo X, ó. Eu venho aqui, a primeira coordenada do eixo X, eu venho aqui, ó, gente, na vertical que eu olho, eu vou descendo aqui, ó. Olha só, acompanha o raciocínio aí, ó. Vou descendo, é o 12. Então a coordenada aí está no 12, coordenada X, né? O eixo das abscissas. Está no 12. E a coordenada Y, ó, só vim aqui na horizontal, ó, gente. Ó, vou até fazer aqui o pontilhadinho em preto para vocês. Vou fazer de outra cor para não confundir com o exercício. Vou fazer laranja, ó. Então aqui, ó, eu vim aqui, ó, baixei retinho, pontilhado, não se esqueça. Já está no 12. Agora aqui na horizontal, tá onde? Tá no 7. Olha lá, 7, positivo, certo? Então tá aqui. Então o ponto F tem as coordenadas 12 e 7. Já sabe que o 12 é no X e o 7 no Y, né? Então, olha lá, F. Vamos para o ponto G. Vamos lá. Ponto G, vamos achar primeiro o eixo X. Olha lá, gente, ponto E, o eixo X, olha só, ele está do lado esquerdo aqui do zero, né? Ele é o menos 11, ó. Aqui, ó, abaixo aqui, ó. Menos 11. Então, menos 11. Bem tranquilo, gostoso de fazer. E a outra coordenada? Vamos lá. Agora é na horizontal, né, gente? Olha aqui. Até chegar lá no eixo. Vamos ver onde que é a ordenada dele. Olha lá, é no 3. Então, o ponto G é menos 11 e 3. Menos 11 em X e 3 em Y. Certo? E, F, G, H. Vamos para o ponto H. Ponto H.
Olha lá, ele está sobre o eixo Y. Então, já sei, gente, logo de cara eu já sei que a coordenada x é 0. Ah, x é 0. E a coordenada y, qual que é? É o próprio ponto, ó. Olha como que é fácil. Então, se está sobre o eixo y, o x vai ser 0 e o y vai ser justamente o ponto, 9. É muito fácil. I, ponto I. Vamos lá ver o ponto I. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ponto I, vamos lá. O ponto I, ele vai primeiro no eixo X. Ó, ele está no menos 11 também, gente. Olha só que molezinha. Menos 11 que vai se encontrar com menos 7, ó. Ó, menos 7. Uns pontinhos mais aqui, ó. Então, o I vai ser no menos 11. Não se esquece, hein? Menos 11. E menos 7. As duas coordenadas são negativas. Olha lá, o ponto I. Ponto I, o J agora, vamos no J. Ponto J. J e o último aí. Vamos lá, procurar a coordenada. Coordenada X, ó, olha lá, o detalhe, gente. O ponto J, ele está em cima do eixo X, então a coordenada, eu já vou colocar o Y aqui. O Y eu já sei que é 0, ó. Opa, só trocar a cor aqui. O Y eu já sei que é 0, eu vou colocar. Olha lá. E o X? O X é o próprio número aqui que está 6. Então, quando está sobre o eixo X, o eixo das abscissas, a coordenada Y é 0. Ah, então aqui, ó, 6 no X. Gente, só um detalhe aqui que eu vou falar para vocês, ó, a origem aqui, eu vou pôr em vermelho, ó. A origem aqui, ela é 0, 0, ó. Percebe, ó, que ela é antes aqui do 1, aqui, ó, é 0x e 0 no y. Vou pôr até aqui do lado em preto, vou pôr em vermelho, para destacar bem. A origem, gente, aqui, ó, tá do lado aqui, ó. A origem, vou pôr ponto O. O de origem, ó. Ponto O ali é 0 no x e 0 no y, tá bom, gente? A origem é o 0, 0. Então, ó, vem comigo aqui. Gente, então é isso. Primeiro exercício é isso. Provavelmente que vai cair na prova também é esse tipo de exercício. A gente vou dar continuidade aí nos conteúdos, né? E espero que vocês tenham gostado.